Olá, eu sou Juliana Herman, sou sócia diretora e contadora do Polo Contábil e hoje eu vou gravar um vídeo para falar com você sobre o lucro real, um dos sistemas mais complexos de tributação e, portanto, acaba sendo menos utilizado. Você sabe o que é lucro real? Sabe se de repente ele não se aplica para sua empresa? Então eu vou começar falando um pouco sobre os 4 regimes tributários que já existem. Eu não sei se você já empreende ou não, mas a gente trabalha aí com 4 opções de regime tributário, que são o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro arbitrado e o lucro real. E como eu já falei, o lucro real é o sistema mais complexo que a gente tem, porque ele tem uma série de requisitos e uma série de particularidades que a gente precisa observar. E eu vou tentar trabalhar de uma forma didática para contribuir contigo em como é que é essa tributação, quais as vantagens, quais as desvantagens, para que a gente consiga elucidar um pouco melhor essa sistemática. Nesse momento, tu deve estar se perguntando qual é, então, essa sistemática, o que é esse tal de lucro real. E, na verdade, o nome lucro real já diz praticamente tudo. Trata-se de um regime de tributação onde a gente tributa o lucro auferido pela empresa. E aí aqui eu começo fazendo o primeiro parênteses ou a primeira provocação, que é sobre a importância da contabilidade de uma empresa que tributa pelo lucro real. A contabilidade ela vai ser o norteador desta forma de tributação e vai acabar tendo uma base muito significativa para esse processo. É importante a gente entender que a contabilidade nada mais é do que os lançamentos contábeis de despesas, custos e também das receitas auferidas. Então, a partir disso, a gente vai ter as receitas menos as despesas, os custos, compras, todos os gastos que a gente tiver e a gente vai atingir um resultado que hoje se chama de lucro ou prejuízo. Lucro quando ele é positivo, prejuízo quando ele é negativo. Algumas empresas são obrigadas a tributar pelo lucro real. Dentre elas, a gente tem as empresas que faturam acima de 78 milhões e também as empresas bancos, empresas financeiras que lidem com operações de crédito, empresas que tenham lucros auferidos do exterior, factoring. De forma sintetizada, são empresas que têm um faturamento mais expressivo e as empresas que trabalham com o produto dinheiro. Então, essas empresas elas estão obrigadas. Ah, Juliana, mas daí são só essas empresas que podem tributar por essa modalidade? Não. Qualquer empresa que dentro da sua análise tributária, do seu planejamento tributário, entender que o regime mais estratégico para o seu negócio é o lucro real, pode fazer a opção por essa modalidade. Não importa de que segmento que tu é, qual o montante que tu fatura, qual a atividade que tu exerce. Todas as empresas podem aderir. No entanto, essas que eu sinalizei antes, elas são obrigadas, elas não têm uma opção. Elas têm que tributar por essa modalidade por uma regra de legislação. Então, como é que vai funcionar? Todo início de ano, as empresas elas devem fazer uma análise para entender se naquele ano elas devem seguir pelo regime que elas aderiram no ano anterior ou se elas vão trocar. Então, no início do ano, no mês de janeiro especificamente, ou então quando a empresa é constituída, a gente deve escolher qual o regime tributário que a gente vai aderir. E aí, no início do ano, então, se você entender que você deve optar pelo regime tributário do lucro real, você precisa escolher ele e, além disso, você precisa avaliar se você vai tributar pelo regime de lucro real anual ou trimestral. São duas as opções. Então, tem essa subdivisão dentro do próprio regime do lucro real. O que muda de uma opção para outra? O regime tributário anual não quer dizer que tu vai pagar os impostos só uma vez por ano. Muito pelo contrário. Ele é um regime anual, mas ele trabalha com a ideia de estimativas mensais. Então, a cada fechamento de mês, tu vai fazer uma apuração do resultado no teu balancete de suspensão, balancete de suspensão ou redução, para encontrar o resultado e ver se tu deve ou não tributar. Então, tu vai ver se tu teve lucro ou prejuízo e sobre esse valor tu vai fazer a tributação. Além disso, na opção do lucro real anual com a estimativa mensal,
tu também pode fazer a tributação baseado na estimativa, que é muito semelhante ao lucro presumido, onde tu vai pegar o teu faturamento, aplicar a alíquota sugerida, a alíquota obrigatória, e vai então recolher esse tributo. Já no caso do trimestral, tu vai fazer fechamentos por trimestre. Então, a cada trimestre, janeiro, fevereiro, março, fechou. Abril, maio, junho, fechou. Julho, agosto, setembro, fechou. Outubro, novembro, dezembro, fechou. Então, a cada trimestre, tu fecha o ciclo, apura o teu resultado e encerrou aquele processo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada modelo, tá? No modelo anual, a vantagem que a gente tem é que tu pode ir compensando o lucro ou o prejuízo de forma cumulativa. Então, se tu já tributou uma determinada quantia de lucro e tu tiver um prejuízo, tu vai compensando ele dentro do próprio exercício, evitando assim que tu tenha que ficar fazendo compensações de base de cálculo e de prejuízo acumulado. No caso do lucro real trimestral, a vantagem principal dele é que tu tem essa possibilidade de fazer o recolhimento a cada trimestre. Então, tu apura janeiro, fevereiro, março e vai recolher no dia 30 de abril, diferente do por estimativa mensal que tu recolhe a cada fechamento de mês. Então, cada modelo tem suas vantagens e suas desvantagens e precisa ser analisado dentro da situação estratégica da empresa qual é o que se adequa melhor para a tua realidade. O que acontece? Tem algumas situações, por exemplo, uma empresa que tem convicção de que sempre vai ter lucro, ela pode optar por esse trimestral, porque ela sabe que ela vai naquele fechamento recolher e encerrou aquele período. Já uma empresa que oscila, tem sazonalidade entre lucro ou prejuízo, se ela escolher o regime anual e ir recolhendo de forma mensal, ela tem maior possibilidade de aproveitar o prejuízo anterior dentro do próprio ciclo que ela está operando. Então, algumas distinções entre os modelos que fazem com que a gente escolha um ou outro. A nível de contabilidade, o modelo de acompanhamento mensal, ele exige muito mais o controle porque ele precisa ser apurado num período mais curto de tempo. Isso não significa que o modelo trimestral possa ser deixado para ter um acompanhamento só a cada fechamento de trimestre. Tu tem que ir levando ele de forma constante para que no fechamento do trimestre as informações estejam todas processadas, organizadas e que possibilitem que tu consiga fazer esse fechamento contábil e fechamento tributário de uma forma saudável e de uma forma correta. E como é que eu sei quanto eu vou tributar? Mesmo que seja uma escolha por estimativa mensal, no recolhimento anual ou por trimestral, como é que eu sei quanto que eu tributo e de que forma eu controlo isso? Então agora eu queria começar fazendo uma primeira colocação que é, a gente não tributa simplesmente o lucro contábil. O lucro contábil, na verdade, ele serve, seguindo os princípios contábeis, para dizer se a empresa está tendo um resultado positivo ou não, mas ele não é o dado que a gente usa como base para fazer a tributação. A gente tem uma diferença entre lucro contábil e lucro fiscal. O lucro contábil, então, é aquele valor que a gente obtém lá no fechamento do nosso balancete e depois disso a gente precisa trabalhar com a ideia de adições e exclusões e também com a ideia de compensações de base de cálculo negativa da CSLL ou de compensações de prejuízo acumulado para o imposto de renda. Então, na verdade, como é que a gente vai fazer todo esse acompanhamento? Existem livros obrigatórios que a gente deve usar, que são sistemas de controle, que são o LALUR e o LAX. Eles são livros que servem para a gente conseguir manter esse acompanhamento e fazendo essa gestão dessas informações para a gente acompanhar, adicionar valores e excluir valores. O LALUR é o livro de apuração do lucro real e o LAX é o livro de apuração da contribuição social. Então são dois livros, eles têm a parte A, um deles tem parte A e parte B, então a gente precisa trabalhar com as informações de forma detalhada e eles servem então para a gente manter esse controle e esse acompanhamento dessas informações. O que acontece? Dentro do lucro trimestral, da tributação trimestral, a gente pode de um trimestre para o outro, caso venha a ter prejuízo, utilizar até 30% como forma de redução da base de cálculo.
Então, supondo que no primeiro trimestre do ano de 2020 a tua empresa tenha tido um prejuízo acumulado de R$100 mil, no segundo trimestre, se você tiver lucro de R$200 mil, tu pode aproveitar até 30% dos 200 mil. Então, você vai apurar e vai descontar esse valor lá da tua base de cálculo para que você possa pagar menos tributos. Então, vai sobrar um saldo residual. E esse livro ele serve para ir levando essa composição para que você não perca essa informação. Esses saldos anteriores para compensação de prejuízos, eles não têm um período de validade, eles não expiram. Então, você precisa manter controle. Digamos que esse ano você optou pelo lucro real e teve prejuízos acumulados e não compensou tudo dentro dos períodos. No próximo ciclo, você foi para o lucro presumido. Esse valor ele precisa ficar lá guardadinho para que lá num outro momento que você volte a optar por esse mesmo regime, você possa novamente retomar essa composição e utilizar isso de novo. Então, por isso a importância do LALUR e do LACS para levar esses valores gradualmente controlados. Você deve estar se perguntando o que são então essas tais adições e exclusões que eu falei anteriormente. As adições são todos aqueles valores que a gente vai precisar agregar na hora de pagar o imposto. Então você tinha um lucro contábil de 100 mil, e em cima desses 100 mil, dentro do teu balancete, tem algumas coisas que o imposto de renda determina, que o regulamento do imposto de renda, no caso, determina que precisam ser adicionadas. Por exemplo, multas de trânsito é uma despesa considerada não essencial para um funcionamento de uma empresa e, portanto, ela precisa ser adicionada na hora de você pagar o imposto. Já as exclusões, tem alguns requisitos dentro da regulamentação que dizem que tem alguns itens que podem ser excluídos. Eles estão um pouco menos propensos a acontecer do que as adições, porque são itens mais pontuais. Por exemplo, se você estiver discutindo um processo judicialmente a nível de tributos, quando tiver um ganho, ele precisa ser excluído, porque você já tinha considerado, então você pode excluir ele da tua base de cálculo. Então, as adições você vai somar no valor do lucro contábil, as exclusões você vai descontar. E a partir disso, então, que a gente vai começar a ter a composição de quanto que a gente teria de impostos a pagar. Então, vamos só fazer um resumo rápido para a gente sintetizar. A gente primeiro vai ter o lucro contábil encontrado no nosso balancete da RE. Em cima do lucro contábil, a gente vai adicionar aqueles valores que são considerados não necessários para a empresa, seguindo os princípios lá do regulamento. Vai excluir aquilo que não é, que pela lei tu pode excluir, e aí tu vai ter o teu lucro fiscal. Depois disso, a gente vai pegar e vai descontar do lucro fiscal até 30% de prejuízos anteriores que a gente tenha. E aí, então, a gente vai ter o valor do lucro real tributável. E aí, em cima disso, é que vão ser aplicadas as alíquotas de imposto de renda e contribuição social. A alíquota de imposto de renda, ela é 15%. A alíquota de contribuição social é 9%. Além desses dois valores que a gente tem que tributar, a gente precisa levar em consideração que existe um adicional de imposto de renda. É um valor que se adiciona na base de cálculo. Como é que funciona isso? Além do valor basicamente tributado, a gente vai pegar lá quanto que foi o meu lucro. Aí eu vou apurar as adições, as exclusões, e eu vou ter o meu resultado de lucro fiscal. Em cima desse lucro fiscal, se eu estiver olhando por um intervalo de trimestre, que são 3 meses, a cada mês eu tenho que descontar 20 mil da minha base. Então, supondo que eu tive 100 mil de lucro e eu estou falando que eu tenho esse lucro para um trimestre, eu vou descontar 60 mil. Ou seja, 40 mil eu preciso adicionar e em cima desses 40 mil eu vou pagar uma alíquota de 10%. Parece complexo, né? Mas a gente vai fazer um exercício agora com números reais e você vai entender melhor. Então, a gente vai trabalhar agora com uma ideia de uma empresa que tenha faturado num trimestre, e aí a gente vai trabalhar com a ideia de um trimestre para ficar mais fácil o entendimento, porque se fosse anual a gente precisaria um exercício muito grande, com uma empresa que em um trimestre faturou
3 milhões. E nesse mesmo período ela teve de despesas, custos, gastos gerais, um valor de 2.750.000. Ou seja, nós estamos falando que essa empresa teve um lucro contábil de R$250.000. Se uma empresa teve R$250.000 de lucro contábil e ela tiver R$5.000 para adicionar na sua base de cálculo, digamos que ela tenha tido R$5.000 de pagamento de multas de trânsito relativas a infrações. Então ela vai adicionar esse valor. Não teve nenhuma exclusão, porque a exclusão de fato é um processo que acontece com muita raridade, assim, poucas ocorrências, então digamos que a gente não teve nenhuma exclusão. Nós estamos falando de um lucro fiscal de 255 mil. Então, a gente tem 255 mil e aí a gente pode descontar daqui o nosso valor de prejuízos acumulados anteriormente. Digamos que nos outros períodos acumulados a gente tem lá no nosso livro dizendo que a gente tem ainda 200 mil que eu posso usar. Então eu vou pegar 30% desse valor que eu tenho apurado aqui, que vai dar 76.500, e vou descontar da minha base. Ou seja, eu vou chegar a um lucro tributado real de R$178.500. E aí, em cima disso, é que eu vou pagar os meus impostos. Então, nesse caso, eu vou ter R$26.775 de imposto de renda, que são 15% deste valor, e eu vou ter R$16.065 de contribuição social. Terminou? Não, porque lembram que eu falei que a gente tem aquela questão do adicional dos 10%. Então, o adicional dos 10%, eu não considero os prejuízos acumulados anteriores. Então, eu volto lá para o meu lucro fiscal de 255 mil, desconto 60 mil, que é o que eu posso fazer de desconto dentro de um intervalo de 3 meses, e vou chegar a uma base de 195 mil. Em cima desses 195 mil, eu vou praticar uma alíquota de 10%, e aí eu vou ter um resultado de R$19.500. Então, nós estamos falando que 26.775 que eu tinha encontrado antes, mais os 19.500, eu vou ter um fechamento de IRPJ a pagar de R$46.275. E volto a dizer que a contribuição social será de R$16.065. Ou seja, nós teremos um imposto a pagar referente ao lucro real de R$62.340. Então a gente tentou trabalhar de uma forma muito didática até aqui. Eu acredito que tu deva ter entendido o que são essas formas de cálculo. Mas o lucro real ele não termina em termos de diferenciação da forma de tributação aqui. Ainda dentro do âmbito da Receita Federal, a gente tem uma diferenciação também no cálculo de PIS e COFINS, que a gente trabalha com a ideia do regime não cumulativo, como via de regra. A grande maioria das empresas que tributam pelo lucro real vão ter que optar por essa modalidade, onde a gente está falando de uma alíquota de 1,65 de PIS e 7,60 de COFINS, débitos e créditos. Então, o que ela acontece? Tu vai ter compras de insumos, compras de produtos para tu usar na industrialização, na comercialização, despesas necessárias para a tua operação acontecer, que tu vai poder creditar, e em contrapartida, tu vai ter que debitar todas as saídas que tu tiver. Outros sistemas trabalham com o sistema cumulativo, que é tu paga sobre aquilo que de fato aconteceu em cima do faturamento. Só que no lucro real também tem algumas diferenciações dentro do regime do PIS e do COFINS, dependendo do segmento. Então, por exemplo, um supermercado pode ter produtos que são pelo regime monofásico, e aí vai ter alguma diferenciação. Já prestadores de serviço são obrigados a tributar pelo regime cumulativo, e tem alguns produtos que também têm variação de alíquota. Mas aí a gente está falando de um conteúdo até para um outro vídeo, porque o PIS e COFINS também é bem significativo, então a gente precisa pensar em outro momento. Então, diante de todas essas informações, dentro do cálculo do imposto de renda e contribuição, dentro dessas variações de PIS e COFINS, não é tão simples de dizer se é mais estratégico ou não para uma empresa. Vai variar muito de modelo de empresa, modelo de negócio, qual a lucratividade que essa empresa obtém. Empresas que usam mais essa modalidade são empresas de segmento industrial,
e comercial. Não é um regime muito interessante para empresas que prestam serviço, mas não é uma regra, tudo precisa ser analisado meticulosamente. Outro ponto importante que eu quero ressaltar é a quantidade de obrigações acessórias e a complexidade dessas obrigações que a gente precisa prestar para o fisco quando a empresa tributa por esse regime. A gente tem aí ECD, ECF e precisa realmente ter um grau de maturidade, um grau de conhecimento para desenvolver esse trabalho muito elevado. E a gente tem aí no mercado muitos colegas que optam por não atender esse perfil de clientes diante de tantos requisitos que a legislação impõe. Então, o Polo hoje trabalha dentro dessa linha de atender clientes que optam pelo lucro real. A gente se especializou no decorrer do tempo para potencializar alguns clientes que poderiam fazer essa opção tributária e que não estavam fazendo a melhor forma de tributação porque não podiam optar por esse regime. Então, se você quer saber mais, você pode nos acionar que nós podemos lhe ajudar. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com seus amigos para poder ajudar mais gente também com mais informações. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente pode responder depois, pode ser motivo para a gente gravar um outro vídeo. E se você tem algum outro tipo de dúvida, de outro assunto, manda pra gente no privado, manda pra gente ali nos comentários que a gente vai trabalhar para ajudar a construir o sucesso da sua empresa. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.